الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ontem falámos de que o nome de Abdul Muttalib na verdade é Shaybatul Hamd, e o motivo de ter ficado conhecido como Abdul Muttalib, que o seu tio Muttalib veio buscar em Medina Munawwara em dado momento em que ele já estava mais crescido, que ele tinha perdido o seu pai Hashim. Na verdade, Hashim também, Imam Malik, Imam Shafi rahmatullahi alayhi são da opinião que o nome do pai era Amr, e ficou conhecido como Hashim por quando se deu uma seca em Makkah Mukarramah. Então Amr triturava o pão, ou fazia em pedaços o pão junto com o molho e dava de comer às pessoas. Então por essa razão ficou conhecido como Hashim, mas o nome na verdade, perante a opinião de Imam Malik e Imam Shafi rahmatullahi alayhuma, é que era Amr. Então seu filho Shaybatul Hamd tinha perdido o pai durante algum tempo, ficou na companhia da mãe, e quando ele cresceu, então seu tio Muttalib pegou ele e levou para Makkah Mukarramah. Quando chegou em Makkah Mukarramah, estava na montada e a roupa suja, faces com sujidade, sujeira, e ele era órfão. Então as pessoas perguntaram para Muttalib quem é. Ele disse: é meu escravo. Ficou com vergonha de falar que é meu sobrinho no estado em que ele se encontrava. Então logo naquele momento ficou conhecido como Abdul Muttalib, o escravo de Muttalib. Mas depois que entrou na cidade, entrou em Makkah, o tio lhe deu o banho, vestiu uma roupa boa e logo apresentou às pessoas e disse que este aqui é meu sobrinho. Aí Abdul Muttalib ficou assim conhecido perante as pessoas, uma pessoa de grande piedade, tinha boa conduta, era lindo, bonito, e com o tempo ele ficou o chefe de Quraysh. Na altura em que ele tinha ficado responsável por Quraysh, certa noite ele dormia em Hatim, ali em Kaaba, um lugar que se chama Hatim, e uma noite viu no sonho alguém a dizer de que Ihfir Barra, e ele perguntou: Ma Barra? O sonho acabou. Na segunda noite viu outra vez um sonho, alguém a dizer de que Ihfir al-Madmuna. Então ele perguntou de que o que é Madnuna? Ihfir al-Madnuna. Ele perguntou no sonho: Ma al-Madnuna? O que é Madnuna? O sonho acabou. Na terceira noite sonhou Ihfir Tayyiba. Ele pergunta no sonho: Ma Tayyiba? O que é Tayyiba? E o sonho acabou. Aí na quarta noite viu o sonho de que Ihfir Zamzam. Ele perguntou: Ma Zamzam? O que é Zamzam? Então foi explicado de que Zamzam é o poço que apareceu na época de Ismail alayhi salatu wassalam. E no sonho foi mostrado os locais onde é que ele deveria fazer a escavação. Quando ele perguntou, falou para o povo de Quraysh acerca do sonho, ninguém lhe deu importância, então ele sozinho com o seu filho Haris começaram a escavar, e depois veio a água de Zamzam e ele fez alguns reservatórios, alguns lugares, umas barreiras para guardar a água de Zamzam, e algumas pessoas invejosas sempre destruíam durante a noite esse esforço dele, até que ele fez doá. E no sonho ele também viu, no sonho, que tipo de doá que ele devia fazer. No sonho ele viu, um aviso de que o doá dele devia ser de que: oh Allah, este reservatório, ou estes tanques que eu fiz com água de Zamzam, ela é para as pessoas poderem beber dela e não para ficarem a tomar banho dela. Então, quando ele começou a fazer esse tipo de doá, aqueles que eram maldosos começaram a ficar doentes, e isso apelou ao bom senso desses maldosos para pararem de fazer com ações contra Abdul Muttalib. Depois falamos sobre acerca da promessa que ele fez, que se Allah lhe desse 10 filhos, então ele colocaria um filho como ao serviço de Allah, sacrificando esse filho. Aí veio o nome de Abdullah
aí falamos de que em troca disso ele deu 100 camelos, degolou 100 camelos para que o seu filho Abdullah não fosse sacrificado. Depois disto, Abdullah agora chegou numa idade que já precisava de se casar. Quando ele chegou a uma idade que precisava de se casar, o Abdul Muttalib, seu pai, começou a procurar. Abdullah, conforme vem no hadith do profeta alaihi salatu wassalam, 2 nomes são muito queridos perante Allah. Quantos nomes? 2 nomes são muito queridos perante Allah. Um é Abdullah e outro é Abdurrahman. Esses são 2 nomes muito lindos, muito belos, que se a pessoa quiser colocar, são 2 nomes que Allah tem muito carinho para com estes 2 nomes. Abdullah, o servo de Allah, e Abdurrahman, o servo de Rahman. Por isso que Allah diz: "Qul id'u Allah ou id'u Rahman", invoquem a Allah ou invoquem a Rahman. Então são 2 nomes que são muito queridos perante Allah Jalla wa Ala. Quando chegou a altura de fazer o casamento, então o casamento de Abdullah, o seu pai Abdul Muttalib procurou e encontrou dentro da família de Wahb ibn Abdul Munaf. Wahb ibn Abdul Munaf tinha a filha que chamava Amina. Só que Amina, ela ficou aos cuidados do seu tio Wuhayb ibn Abdul Munaf. Wuhayb ibn Abdul Munaf. Então, quando ele ficou nos cuidados do tio, Abdul Muttalib enviou o pedido para Wuhayb ibn Abdul Munaf de que queria Amina para se casar com o seu filho Abdullah. Agora, Wuhayb tinha outra filha que chamava Hala. Quando Abdul Muttalib fez o pedido para Abdullah, naquele momento ele também fez o pedido para ele próprio casar com Hala. Abdul Muttalib naquela época tinha 120 anos de idade. Quantos anos? 120 anos de idade. E conforme a gente tinha dito de que Hala é o nome que muitas das vezes as pessoas não conhecem. Hala era também o nome da irmã de Hazrat Khadijatul Kubra radiyallahu anha. Certa vez o Rasul sallallahu alaihi wasallam se encontrava na casa de Aisha radiyallahu anha e quando chegou o som de uma voz que fez-lhe lembrar Khadija radiyallahu anha. Então, quando ele ouviu aquele som, por uns momentos, o profeta alaihi salam ficou pensando de que é Khadija radiyallahu anha. Mas depois entrou ao seu próprio senso de que Khadija radiyallahu anha então já faleceu. Então disse que esta aqui é Hala, irmã de Khadija radiyallahu anha. Então Aisha radiyallahu anha ficou ciumenta, que mesmo depois de tantos anos, Muhammad alaihi salam ainda fica lembrando de Khadija radiyallahu anha. E diz de que era uma mulher de idade já avançada e o Senhor ainda fica lembrando dela. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, quando viu as palavras de Aisha radiyallahu anha, e Aisha quis dizer de que ela também tem virtudes, mais ainda que ficar a lembrar de uma mulher que já era de idade, então o profeta alaihi salatu wassalam, acerca de Khadija radiyallahu anha, quando Aisha radiyallahu anha diz o que ela ainda tem de especial que o Senhor fica lembrando, o profeta Muhammad alaihi salam só disse Kanat wa Kanat. Allahu Akbar. Isso aqui na língua árabe, antigamente quando você ia começar uma história comprida ou ficava a noite toda, você começava de que, por exemplo, Kana Rajulun, havia um homem, aí começava a história, e levava a noite toda. Kana Malikun, havia um rei. Kanat Imra'atun, havia uma mulher. Então, quando Aisha radiyallahu anha pergunta em relação ao que Khadija radiyallahu anha tem de especial, o profeta alaihi salam, de uma forma para dizer de que o que eu vou falar de Khadija? Kanat wa Kanat. Se eu começar, não tem como parar a falar as virtudes de Khadija radiyallahu anha. Então, esse foi o momento que o profeta alaihi salam se lembrou da sua esposa através da irmã Hala. E aqui neste momento, Abdul Muttalib, quando tinha feito o pedido de Amina para o seu filho Abdullah, ele também no mesmo majlis, no mesmo agrupamento, já fez o casamento dele com Hala, com 120 anos de idade. Então vejam só o baraka que não havia naquela época, a força ruhaniya,
a força espiritual e a força e a quwa jismania, a força do corpo também, que com 120 anos ainda tinha forças para poder contrair um casamento. Abdullah, quando foi, digamos, dada a proposta para Amina, então no caminho encontrou uma mulher que tinha conhecimento dos livros sagrados, Torá, Injil, e ela conseguia ver o brilho da profecia na testa de Abdullah. Essa mulher chamava-se Fátima, Fátima bint Murr. Então ela disse que Abdullah, eu quero-te a ti. Então Abdullah disse que não, eu não posso fazer nada que não seja permitido para mim. Então ele foi embora. Quando ele foi embora, voltou alguns dias depois, encontrou-se com a mesma mulher. Ela perguntou de que Abdullah, onde você foi durante esse tempo? Ele disse, fiz o casamento com Amina e fiquei 3 dias na companhia dela e hoje estou indo embora para Sham, a fim de negócios, fazer alguns negócios em Sham. Então ela disse de que Abdullah, eu quando te convidei, na verdade não é que eu sou uma mulher vil, má, que queria praticar alguma ação errada, mas é que eu conseguia ver o brilho da profecia na tua face e eu desejava que através de si, a quem Allah já destinou a profecia fosse através do meu ventre. Então foi por isso que eu tinha lhe chamado assim. Mas onde Allah quer colocar a sua mensagem, Allah coloca. E a Amina foi escolhida. Abdullah, quando tinha ido para essa viagem, ficou muito doente. Então ele não conseguiu terminar a viagem e ficou em Madina Munawwara. Quando a caravana chegou em Makkah, Abdul Muttalib perguntou onde está meu filho Abdullah. Então disseram que ele ficou em Madina devido à doença com Bani Najjar. Então Abdul Muttalib logo de imediato disse ao seu filho mais velho Harith de que vai para Madina e vê como está Abdullah e traz a ele. Então quando chegou lá, Abdullah já tinha falecido. E quando chegou lá e ele já tinha falecido, ele tinha sido enterrado em Madina Munawwara. Agora, quando faltava mais ou menos 55 dias aproximadamente para nascer o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, se deu a passagem de Ashabul Fil. O Alcorão revelou uma Suratul Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. O que aconteceu com essa passagem? Amanhã, inshallah, a gente irá continuar. Com quantos anos de que Abdullah faleceu? Existem várias opiniões, mas a opinião mais aceita perante os muhaddithin é de que 18 anos de idade foi a idade que ele faleceu. Muito jovem. Então vejam de que a idade não tem hora, não tem momento. A qualquer hora, a qualquer momento pode chegar a nossa morte. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aceite para o que restou de tempo de vida de cada um de nós, conseguimos adquirir a satisfação de Allah durante a nossa vida, na hora da morte e após a morte. Que Allah Jalla wa Ala nos conceda a todos nós aqui presentes, aos nossos familiares, toda a nossa família, geração até o dia de Qiyamat, e a todo o Ummat de Rasul sallallahu alaihi wa sallam, khair e af em todas as nossas ações durante a nossa vida, na hora da morte e após a morte. A cada abrir e fechar de olho, a cada respiração, Allah Jalla wa Ala nos aumenta cada vez mais no amor para consigo, para com Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e no esforço pela causa de Allah, o ikhlas, istiqama, qabuliya, qabliya e afia. Wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.